Saudações universo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo. Carlos Matheus Bruxel aqui. Hoje é dia 2 de agosto de 2022, já estamos em agosto, o mês está passando voando. E é justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, sobre o tempo, né? E é comum hoje em dia as pessoas comentarem sobre o quão importante é teu tempo. Não desperdice seu tempo, aproveite seu tempo, invista no seu tempo, né? E tudo isso é muito interessante, é muito importante para o ser humano aplicar em sua vida, mas a questão que a gente vai abordar hoje é mais no sentido de pensar justamente sobre o tempo, numa ótica de realmente o que é o tempo, né? Então, analisando numa ótica mais ampla e percebendo o tempo em si, percebendo que a gente está passando pelo tempo, a gente vê que ele é, de fato, uma oportunidade para o ser humano. Eu costumo pensar que, ao mesmo tempo que o ser humano é livre, ele também tem limitações físicas. Em determinados momentos a gente é totalmente livre, e em determinados momentos a gente é totalmente aprisionado. O tempo é semelhante. O tempo, ao mesmo tempo que ele liberta o ser humano, por ser uma oportunidade constante na vida do ser humano, ao mesmo tempo ele condiciona o ser humano a viver numa limitação. E o ser humano vive nessa limitação em que algumas coisas demandam tempo, né? Com isso, na vida terrena, a gente tem um tempo de vida, a gente tem um tempo para ser criança, um tempo para ser adolescente, um tempo para amadurecer, um tempo para fazer coisas e futuramente um tempo de descanso para a gente aproveitar a fase da velhice e se preparar para a nossa morte, que a gente sabe que um dia virá, né? O tempo em tudo isso, ele é algo de magnífico, né? Eu costumo pensar que o tempo ele é um presente de Deus, né? Não importa se o ser humano tem muito tempo na vida dele, muito tempo para fazer o que ele gosta, para muito tempo livre, ou se ele é alguém totalmente ocupado. Cada um faz de sua vida o que quiser, né? Mas o tempo em si, ele é uma oportunidade constante, né? E com isso o ser humano precisa aprender a interpretar o tempo na forma de um presente, né? Ao mesmo tempo que eu estou experienciando o meu tempo, agora o tempo está passando para mim de uma determinada forma, milhões, bilhões, trilhões, infinitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E com isso a vida ela se torna, ela tem esse aspecto magnífico, né? Em que em determinado tempo, em determinado momento, a gente se encontra com outra pessoa. Em determinado momento, a gente troca conexões com um determinado ser humano. Em determinado momento, coisas incríveis acontecem. E aí a gente volta novamente para o sentido de que a vida ela é uma caixinha de surpresa. A gente não sabe o que vai acontecer com nós. A gente busca uma direção, a gente tem fé em Deus, a gente acredita no positivo, em energias positivas, a gente busca isso na nossa vida. Mas a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe as paisagens que a gente vai ver, a gente não sabe as pessoas que a gente vai encontrar, a gente não sabe os conhecimentos, as experiências que a gente vai adquirir, a gente não sabe o gosto do alimento que a gente vai comer, porque cada alimento tem um gosto diferente, cada vez que a gente come. E com isso, a vida ela se torna incrível porque a todo tempo, a todo momento, constantemente ela vai mudando, ela vai tomando outra forma. Ela é uma expressão infinita constantemente. Eu penso no tempo e penso muito sobre isso, e o ser humano hoje em dia realmente está muito corrido. A vida do ser humano se tornou uma correria por conta dele próprio, né?
eu penso que o tempo do ser humano, ele deveria ser para agradecer e para ser feliz. O agradecimento, ele deve vir do ser humano, do seu interior, não só por aquilo que ele é, mas a todo tempo, a todo momento, por experienciar algo, por ser uma obra de Deus e por ter um eu. O eu do ser humano, ele é algo incrível. Quando eu penso sobre o meu eu tenho a consciência de que eu existo. Eu tendo essa consciência de que eu existo, de que eu tenho uma percepção minha das coisas, e entendendo que eu existo, eu tenho a percepção de que eu sou uma obra de Deus. Uma obra que por algum motivo se tornou humano e me culpo por isso. Me culpo por ser humano, né? Não adianta aquele papo de que o ser humano isso, o ser humano aquilo, ou o ser humano é um fragmento de Deus. Não, de fato o ser humano, ele tem um eu próprio que age dissonante de Deus, ele age contra a vontade de Deus. Mas tem determinados momentos que esse eu consegue se conectar com Deus. Então é nesse momento que a gente encontra o agradecimento, a gratidão a Deus pela nossa existência. E isso acontece durante o nosso tempo, né? Durante a nossa vida. E eu penso que o tempo do ser humano é muito valioso para isso. O ser humano deveria investir mais tempo, respeitar o tempo e entender ele como uma graça divina. Porque o tempo, conforme ele vai passando, a gente consegue fazer algo. E esse fazer algo, quando ele é na forma de gratidão, na forma de amor a Deus ou a outra pessoa, ou a algo que a gente gosta de fazer, quando ele é voltado para essas coisas, o ser humano realmente vive. E é essa vivência que falta para o ser humano, né? Na grande maioria, é isso que falta para as pessoas. Então, o tempo é corrido, o tempo está passando de forma depressa, cada vez mais para o ser humano, mas ao mesmo tempo ele deve ser encarado como uma dádiva, porque em determinado tempo a gente tem a sensação, a percepção de gratidão, e é isso que a gente deve trazer para a nossa vida. É a gratidão por existir, é a gratidão pelo que a gente vive, pela nossa existência. E essa gratidão, ela deve vir de dentro, né? Essa gratidão não é por algo que a gente conquistou voltado ao terreno. Essa gratidão, ela deve vir constantemente pelo fato da existência. A existência em si é uma gratidão, né? E com essa gratidão, o ser humano vive de forma mais leve. Esse é um ponto principal que o ser humano deve buscar em sua vida. Agradeço a quem assistiu, até o próximo vídeo.